Ok, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai explorar um pouco dignidade, justiça, esses labirintos da natureza humana, né? Isso. E a nossa inspiração vem de um conto bem curioso, diria, do Haruki Murakami, O Sansa Apaixonado. Exato. E também umas reflexões do Carlos São Paulo sobre coisas que a gente desvaloriza em nós mesmos. A fonte principal é um artigo que pega esse conto, né? Que é uma inversão da metamorfose de Kafka, o que já é fascinante. Totalmente. Ao invés do cara virar inseto, aqui é um inseto que acorda Gregor Samsa. E essa virada já joga ele de cara com a condição humana, tipo a vulnerabilidade, as necessidades básicas, fome. E um ambiente externo bem hostil, né? Tem guerra rolando no conto. Sim, a fonte até destaca isso, né? Que ele já acorda sentindo essa coisa de invasão, aprisionamento, busca por proteção. É uma imersão imediata. E aí tem um momento chave, que acontece super rápido. O Samsa, recém-humano, nu, pega um roupão, batem na porta. Uhum. É uma moça corcunda que veio consertar uma fechadura. E para ele, com aquela memória de inseto ainda fresca, ela parece quase familiar, sabe? Quase um igual, de certa forma distorcida. Isso. E o resultado? Pá, paixão instantânea. Agora, o que me pegou aqui é a reação física dele, uma ereção. É. A fonte diz que é puramente ligada a esse sentimento novo, essa descoberta. Mas e a jovem? Como ela lê isso? Então, aí que tá o nó da questão, né? O conflito que a fonte explora bastante. Pois é, A jovem, que o texto dá a entender de já sofreu abusos, ela não vê a inocência do Samsa. Ela não vê esse sentimento puro. ela interpreta pela lente do trauma dela. Exatamente. Vê como? Mais uma agressão, mais uma humilhação. E isso levanta uma discussão séria, né? Sobre como o nosso passado molda totalmente a nossa percepção. Totalmente. A fonte usa até um termo pesado, estupro social, para tentar simbolizar essa violência do mais forte sobre o mais fraco, que não é só física, né? É social, reflete na guerra, na falta de respeito. É uma leitura forte, mas que faz a gente pensar nessa dinâmica de poder, né? E como ela se manifesta de formas diferentes. Sem dúvida. E a análise vai além, busca paralelos em mitos para aprofundar essa conversa sobre o que é ser humano. Ah, sim. Menciona Adão e Eva, né? Aquela coisa da nudez, da consciência que surge e da diferença também. E o mito de Prometeu e Epimeteu, a humanidade nascendo, nua, desprotegida, sem as garras presas. Exato. Faltava algo ali para a gente poder conviver. E aí entra Zeus, segundo essa interpretação da fonte. Prometeu deu o fogo, a técnica, mas a gente começou a se destruir. O fogo sem controle, digamos assim. Isso. Então Zeus intervém e concede a arte da política. Mas não é política no sentido pequeno, sabe? Entender. É algo mais fundamental. É composta por justiça e dignidade, o pudor, a vergonha pessoal, aquilo que nos impede de passar por cima do outro. A fonte argumenta que sem isso a sociedade não se sustenta. Faz todo sentido. É a base para a convivência minimamente harmônica. Seria o pilar ético, né? E essa arte da política toda, ela conecta com a conclusão da fonte sobre a guerra lá do conto do Samsa, certo? Perfeito. A guerra vista como o resultado da incompetência política, ou seja, falha em manter o respeito por esses valores, justiça, dignidade. Quando falta essa arte, o que acontece? O texto sugere que, bom, o homem vira indiferente ao outro. Manipulador. Exatamente. Coloca o interesse próprio acima de tudo. A jornada do Sansa, né? Saindo do instinto do inseto para lidar com amor, incompreensão, guerra, acaba sendo um espelho desses desafios maiores coletivos. É uma micro-história refletindo o macro. Isso. E mostra que justiça e dignidade não são só ideias bonitas, abstratas. São, para a fonte, essenciais para a gente coexistir. É um desafio constante tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, resumindo um pouco o nosso papo, a gente navegou por essa condição humana usando a história do Sansa, que é bem peculiar, e esses mitos antigos. Tocamos em dignidade e justiça e essa linha tênue
entre o instinto e a consciência. Principalmente naquele encontro tenso, né? Entre ele, recém-humano, e a mulher já marcada pela vida. Exato. Fica claro que são questões que não se esgotam, né? A arte e a filosofia estão sempre voltando nelas. Sempre. E para a gente fechar, talvez uma provocação que a análise deixa no ar. Manda. A fonte usa o Sansa e os mitos para falar de política, de humanidade. Se a gente pensar nessa transformação dele, do instinto para a complexidade humana, e como sonhos e mitos revelam coisas profundas sobre nós, a fonte até lembra da memória que o Sansa tem de uma nuvem de mosquitos. Uma imagem bem onírica. Pois é, que aspectos da nossa natureza, talvez, meio esquecidos na correria, poderiam surgir se a gente desse mais atenção a esses nossos sonhos, esses momentos de desconexão, essas nossas nuvens de mosquitos internas. Boa pergunta para levar para casa. Essa atenção ao que está submerso, né? Exato. O que será que emerge dali?